Bom, boa noite. É uma alegria receber vocês aqui hoje. Sejam bem-vindos à Fundação Filosófica. Queria dar essas boas-vindas. E assim, hoje nós temos um sábado aqui tão bonito, né? Eu tenho certeza que depois dessa reunião, no sábado, vai ficar mais bonito ainda. Bom, para quem vem aqui pela primeira vez, é bom falar um pouquinho da Fundação Filosófica. A Fundação Filosófica é uma escola, e ali no letreiro está dizendo Fundação Filosófica em prol da superação humana. Então, essa superação humana diz muito da Fundação Filosófica, né? É uma superação, não a superação do outro humano, mas a superação de nós mesmos, né? A Fundação Filosófica é uma instituição sem fins lucrativos, é uma instituição educacional e cultural, exclusivamente, né? E o objetivo da Fundação Filosófica é justamente o estudo, a prática e a difusão da filosofia, né? É importante dizer que a Fundação Filosófica ela é sem fins lucrativos e ela funciona, ela se sustenta economicamente com a contribuição de cada voluntário, colaborador voluntário dela, né, criado. E, bom, existem muitas sedes espalhadas pelo mundo, principalmente no Brasil, Uruguai e Argentina, né? A Fundação Filosófica nasceu na Argentina, criada por Carlos Bernardo González Pecote. Ele criou a filosofia, criou a Fundação Filosófica e, depois do seu falecimento, nós damos continuidade a essa obra que ele iniciou. Agora, em cada sede, a gente dá continuidade a isso. Junto às sedes maiores, existem os colégios filosóficos, é bom falar desses colégios filosóficos, são para crianças, né? Junto às sedes maiores, então, a junção desses colégios filosóficos espalhados pelo Brasil, nas sedes maiores na Argentina e no Uruguai, eles formam um sistema filosófico de educação, né, que atua com a pedagogia filosófica criada também por González Pecote. E hoje nós estamos experimentando e vamos inaugurar nos próximos tempos, aí, não sei exatamente quando, mas a primeira faculdade de educação baseada também na pedagogia filosófica. Bom, gente, para a gente se aquecer, antes disso, queria agradecer ao nosso colega da Fundação Filosófica do Rio de Janeiro, Marco Cohen. Marco Cohen é administrador de empresas, empresário, docente da Fundação Filosófica de Botafogo, sempre com tanta generosidade, né, ele acolheu esse nosso convite de vir aqui e trazer um pouco do estudo e da prática que ele está realizando com esse tema, né? Conhecimento de si mesmo, uma riqueza que permanece. Eu estou muito curioso, e vai ser uma coisa muito boa. Mas, muito obrigado, Marco. Mas antes da gente iniciar, a gente vai ter uma projeção de um vídeo institucional, para a gente começar a aquecer um pouquinho, o Marcos pegar esse público um pouquinho mais aquecido, né? Assim, vou pedir a todos que silenciem os celulares e volte a ligar depois da atividade. Depois desse vídeo, o Marcos vai direto, e depois do Marcos, a Márcia vem aqui dar umas outras informações. Fernando, pode ir. Imagina que a gente só andasse de olhos fechados. A gente tivesse olhos, mas não soubesse que era possível enxergar. E alguém te fala, abre o olho. Você abre e passa a ver uma outra realidade.
prêmio a que se possa aspirar. Não haverá valor comparável ao cumprimento dessa grande missão, que consiste em preparar para a humanidade futura. A logosofia é uma ciência. É uma ciência também chamada ciência da vida. Busca despertar no ser humano esse conhecimento de si mesmo. O conhecimento logosófico ensina como transformar a vida, como ser uma pessoa melhor, mais feliz, mais pacífica, mais honesta, tudo. Formalmente, a logosofia tem 7 objetivos que se condensam no primeiro, que é a evolução consciente do ser. Eu diria até o seguinte, ela é a ciência que faltava. Cada um de nós vive por algo, e o conhecimento logosófico desperta e nos dá a possibilidade de ser o que a gente veio ser no mundo, sem trava, sem medo, sem tanto medo. A pessoa que estuda vai voltar os olhos para dentro de si mesma. Ela é ciência porque tem um método e permite que cada um possa replicar. Eu não encontrei na logosofia um propósito de vida. A logosofia me ensinou a encontrar na minha vida um propósito. Porque eu acho que não existe ser humano que não tem perguntas sobre a vida. Muitas vezes ele não tem ambiente local, né, para expor essas perguntas, para trocar ideias. E na fundação é o ambiente adequado para isso, porque todos nós estudamos os mesmos temas. Perguntas como: para que eu vivo? Por que eu sou como sou? Por que os seres são diferentes? Existe alguma coisa depois da morte? Né? E Deus? Quem é Deus? Os estudos logosóficos, a gente pratica eles no laboratório da vida, né? Da nossa própria vida. Eu estou estudando ali nos livros do individual, no coletivo, aqui na Fundação Logosófica, mas eu estou experimentando a todo momento. A logosofia, ela une várias forças. Uma das grandes forças da logosofia são as fundações logosóficas, que temos hoje em várias cidades do Brasil e em muitas cidades do mundo. Esses estudantes que estão realizando esse processo, colaborando para que outros conheçam a ciência, são uma grande força. Os livros também são uma dessas forças. E o autor, um exemplo de altruísmo, né? De levar essa ciência para todos. González Pecote é um pensador humanista, nasceu na Argentina, e foi lá que ele criou essa ciência em 1930. Eu enxergo essa criação como uma tradução. É quase como se González Pecote, em termos de programação, assim, tivesse liberado o código-fonte da criação. E a gente vê hoje a concretização desse ideal no sistema logosófico de educação. Eu gosto do colégio logosófico, o jeito que os professores tratam a gente e o jeito que eles aprimoram a nossa aprendizagem. A gente aprende sobre os valores, a melhorar o nosso ser, para a gente ser uma pessoa melhor. Dessa forma, a gente mudar o mundo, para o nosso mundo ser um mundo melhor. E a pedagogia logosófica colaborou muito com a minha vida. Evoluir e sempre. Evoluir para a perfeição e constituir ser um verdadeiro seguidor da humanidade. Esses são conhecimentos universais. Basta a pessoa realmente estar disposta a querer, né? Primeiro sentir essa necessidade de ter esse tipo de conhecimento e a partir daí desenvolver os seus estudos na forma que quiser. Eu recomendaria para início do estudo logosófico a leitura dos livros logosóficos, onde está a palavra do autor. Quando eu peguei o primeiro livro, eu falei, cara, é isso daqui. É isso daqui que eu vim buscar. Qualquer um pode começar a estudar em qualquer momento. Toda a bibliografia está disponível de maneira gratuita no site logosofia.org.br. Eu espero que as pessoas possam saber que esse lugar existe. O bem que a gente recebe com esse estudo é algo assim que todo mundo merece saber que existe. Ela é uma obra para a eternidade. Uma coisa que eu acho interessante, assim, a logosofia, pela minha trajetória que eu observo, ela vem despertar as pessoas para uma realidade que é desconhecida, por incrível que pareça. Essa realidade interna nossa, a gente conhece muito pouco. A gente usa muito pouco o potencial que a gente tem como ser humano. A vida fica muito limitada apenas ao cotidiano. Às vezes entra numa rotina e a gente passa a viver a vida quase que no piloto automático. E a logosofia vem despertar a gente e dizer, olha, tem outra forma de viver isso. Então eu fico pensando assim que quanto mais essa ciência se expandir, né, também a humanidade vai melhorar. As próximas gerações com certeza vão ser mais felizes.
vai chegar lá. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à Fundação Logosófica aqui de Niterói. E antes de tudo, queria agradecer a essa sede que também tem assim um valor muito grande. Eu tenho vários condiscípulos, vários estudantes aqui que a gente já colabora há muitas décadas. E sempre me oferecem oportunidades de estar falando aqui para um novo público. Vamos lá. Hoje o tema é patrimônio, né? Conhecimento de si mesmo, uma riqueza que permanece. O que é isso? O que a gente vai falar aqui? Uma riqueza, valores, patrimônio, bens. Quando a gente fala de riqueza, de patrimônio, normalmente, o que vem à nossa mente? Bem materiais, né? Dinheiro, imóveis, enfim. Mas será que existe algum outro tipo de riqueza? De bens? Bens espirituais, né? Ok. Então a gente já começa a tangenciar o que a gente vai falar hoje aqui. Quando a gente junta um conjunto de bens, esses bens, essas riquezas formam o nosso patrimônio. Não é assim? E é muito natural que todos nós queiramos construir um patrimônio, tanto material quanto de uma outra natureza. A gente reunir valores, bens, uma riqueza intangível, mas que seja real, né? Não imaginária. Se a gente pensa no nosso futuro, o que a gente gostaria de ser? O que a gente gostaria de ter, de possuir? Como é que eu vejo o meu futuro? Se eu quero projetar, um ano, 5 anos, 10 anos, umas décadas. Existe, então, uma grande diferença entre os bens materiais físicos e os bens imateriais espiritual. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com esses conceitos. Os pais normalmente reúnem um patrimônio, seja do tamanho que for, e normalmente tem a aspiração de deixar para os seus filhos, né? Sejam valores, sejam imóveis, seja o que for, materialmente. E os pais podem deixar algo mais para os filhos? Quantos bens imateriais
os pais deixam para os filhos. Por exemplo, os valores éticos, os valores morais, as virtudes, quando se ensina às crianças, né, a respeitar, a serem dignas, a dar um valor para a palavra, uma série de outros bens, né, de outros valores que os pais normalmente ensinam para os filhos. Então os filhos podem receber uma herança material e uma herança imaterial, espiritual. Todos esses bens, esses valores que os seres vão aprendendo, as crianças vão aprendendo, se constituem nessa grande riqueza. E não tem tempo. Essa riqueza ela não perece, ela se mantém eternamente ao longo das décadas, né? A gente não vê seres, né, de valores, que mantêm os seus valores, seres íntegros. De onde que vem isso? Aprenderam lá atrás, em algum momento na vida, e permanecem com esses valores. Qual a riqueza mais valiosa? Os valores materiais ou esses? Esses. Esses, né? A gente observa hoje a humanidade, não é difícil da gente deduzir. Quantos tipos de herança existem? Tem herança da criação, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. A herança do conhecimento da humanidade. Repararam quantos bens hoje a gente desfruta do conhecimento que a humanidade realizou, descobriu e nos oferece. Hoje a vida é muito mais confortável de quem vivia há um século atrás. Do ponto de vista material mesmo, quantas descobertas, quantas coisas a gente desfruta hoje que a gente recebe, né? Chegamos aqui no planeta e já tem uma série de conhecimentos, de bens que existem hoje no planeta. Então a gente recebe a herança, a gente recebe muita herança que a gente não tem consciência. A gente recebe a herança dos pais, a gente recebe também a herança de si mesmo. Ou seja, a ciência logosófica ela apresenta, a gente vai abordar um pouquinho mais adiante, sobre a lei de herança, uma das leis que regem o universo. Ou seja, que determina que o ser herda a si mesmo, tanto no que faz coisas positivas quanto negativas. Ele vai herdar a curto, médio ou longo prazo. Baseado nisso, só um exemplo simples, para ver se isso é real ou não. Tem muitos conceitos de vida, né? Você nasce, vive, morre, acaba tudo, né? Tem vários conceitos aí que estão difundidos pelo mundo. Mas se fosse só isso, será que Deus é justo, é bondoso e tal? Mas será que é isso mesmo que a gente vê? Isso faz sentido? Aí uns nascem de uma forma, outros nascem com muitas debilidades, muitas deficiências, inclusive físicas também. Isso fecha a lógica para alguém? Mas a gente fala, pô, você deu sorte, hein? Você deu azar. Mas Deus é bom e confia que está tudo bem. Faz sentido um negócio desse? Então, a gente começa a refletir mais amplamente. Se a gente pega hoje é muito difundida, né, até na internet,
existem muitos vídeos de crianças com 3 anos, 4 anos, tocando sinfonias, né, instrumentos musicais, outros, né, recitando poemas muito complexos, que a criança não aprendeu com 2, 3 anos. Como é que pode ter aprendido? Deu sorte? Sabe jogar xadrez com 3 anos, já joga xadrez como se tivesse 20 anos de prática. Então, onde que traz esse conhecimento? Aprendeu onde? Isso faz a gente refletir. Será que não pode ser de si mesmo essa herança que em outras etapas de vida, por ter se dedicado tanto a uma atividade, naturalmente vai dando continuidade à sua existência? Assim como coisas positivas que todos nós trazemos, e também coisas negativas que a gente tem que aperfeiçoar, a gente tem que neutralizar e aperfeiçoar. Tudo de bom que a gente vai fazendo, tudo equivocadamente, você vai colhendo os frutos e vai tentando aperfeiçoar. Quando a gente fala da criação, da herança da criação, nós temos, então, um organismo. Olha só, já pararam para pensar? Alguém que se criou a si mesmo? Ou seja, eu criei o meu organismo físico, eu sei como funciona isso aqui, eu mesmo que me criei, foi alguém daqui não? Que já... Então a gente recebeu isso de alguém, né? De alguém, da criação, da natureza, do que for, mas a gente se encontra hoje nesse veículo material, físico, mas não foi a gente mesmo, não foi eu mesmo que me criei fisicamente nem espiritualmente. A gente recebe isso. Então, a herança da criação, um dos aspectos da herança da criação. Uma parte desse ser material é perecível, mas existe uma outra que é a espiritual, que anima esse ser. Essa continua a sua existência. E aí a coisa começa a se explicar, né? A vida começa a se explicar com uma visão mais ampla, né, da própria vida, da própria existência. Sócrates, mais de 2.400 anos atrás, popularizou uma frase. Alguém lembra? Conhece a ti mesmo. Aí depois tem as várias ramificações, né? Conhece a ti mesmo, conhecerás os deuses e o mundo, enfim. Aí tem uma série de ramificações dessa frase. Mas essa frase ele leu no templo de Delfos, lá na Grécia. Conhece a ti mesmo. Imagina, você está lá, conhece a ti mesmo. O que isso tem a ver com a minha vida? Será que esse conhecimento é importante para o meu futuro, para o meu destino? Será que esse conhecimento de si mesmo seria o maior tesouro que a gente recebeu e não sabe que tem? Será que aí reside a tão ansiada felicidade que todos nós buscamos? E normalmente, se observa hoje, principalmente devido a esse grande materialismo, os seres vão buscando cada vez mais a felicidade em bens materiais, em coisas externas, né? Em prazeres fugazes também. Será que a gente está indo na direção certa? Ou será que existe alguma outra rota para desfrutar de uma felicidade mais plena, mais ampla, mais real? E essa rota seria justamente nessa direção, para dentro de si mesmo. A ciência logosófica
apresenta então uma nova concepção do homem, do universo, das leis que regem o universo. Nós estamos falando só do plano físico, do plano material, e de Deus. Muitos de vocês podem estar pensando, o cara está falando, ele fala que é ciência e tudo, mas está falando de Deus, de espírito, é só uma roupagem. Não, esses temas, eles não são temas proprietários de nenhuma corrente de pensamento. Não é tema proprietário de religião, nem de ser nada. Deus, a vida do ser humano, a vida, as leis que regem o universo estão abertas a todos os seres que queiram se aproximar desse conhecimento. Então, não é um tema proprietário. E em logosofia, todas essas palavras principais, mente, Deus, espírito, evolução, vida, contém um conteúdo diferente, um significado diferente do que os dicionários apresentam para a gente. Então tem um conteúdo próprio. Por isso que seria importante, nesse caso eu queiro, depois de dar uma lida em alguns livros, podem hoje baixar até pela própria internet no site, gratuitamente, para ver se faz sentido, se toca o coração, se realmente faz sentido lógico também. Porque a ciência logosófica também é a ciência da lógica. Apresenta razoamentos que você pode contestar, aliás, deve contestar. Existe uma coisa interessante, no princípio básico dessa ciência, a substituição do crer, da crença, pelo conhecimento. Ou seja, não é necessário mais o ser humano acreditar pura e simplesmente em qualquer coisa. Ele pode e deve buscar o conhecimento. E o conhecimento real, ele tem de ser experimentado dentro de si. Esse é o grande dessa ciência. Você vai ser o próprio cientista de você mesmo. E você vai avaliar se dá resultado positivo ou não. Não vai ser porque o primo do tio, da minha vizinha, ele experimentou, foi muito bom e se eu não experimentei, não adianta. Eu tenho que experimentar. Uma vez que eu experimente e comprove se aquilo realmente está me trazendo um benefício, um bem-estar maior, uma mudança na forma de eu pensar, de rever os conceitos. Se isso estiver acontecendo, ótimo, prossegue. Se não, não. Deixa, não tem problema nenhum. Eu só posso falar da minha experiência, né? Estou aqui, várias décadas e os resultados são cada vez mais extraordinários. Assim como todos os estudantes, os milhares de estudantes que existem pelo mundo, né? Como a gente falou que tudo tem que comprovar, então vamos comprovar aqui. Sempre a gente dá um exemplozinho que é mais simples, mas ele toca de uma forma muito concreta o imaterial. A logosofia apresenta o universo com duas faces. Essa material que todos nós comprovamos através dos nossos sentidos físicos, né? Visão, olfato, audição, isso tudo existe, é real, né? Esse mundo físico. Mas existe um outro mundo que a logosofia apresenta, que é o mundo mental da criação. Vamos tocar nesse mundo mental da criação? Aqui agora, não tem nada fenomênico, a logosofia da ciência apresenta os conhecimentos de forma bem natural. Vamos lá. Seu nome é? Hã? Duda? Dutra. A Dutra, desculpa. Vamos supor que o Dutra tivesse uma construtora e eu fosse o arquiteto da construtora dele. Aí ele falou, Marco, vem aqui na minha sala. Eu fui lá na sala da presidência e o Dutra falou assim, temos aí um terreno que eu comprei aqui em Caraí, não sei nem se ainda existe terreno para construir em Caraí. Não. E a gente vai levantar um hotel aqui, e ele está desenvolvendo, assim, tá bom, mas olha, eu estou com dinheiro em caixa, vamos fazer isso o mais rápido possível. Me apresenta isso aí o mais rápido que você puder. Legal. No dia seguinte eu volto e eu chego assim, como eu estou aqui. E aí, Dutra, tudo bem? Tudo bem. Aí o Dutra já começa a ficar preocupado. Pedi pro cara e o cara não trouxe nada, nem um desenho, nem um computador para me mostrar nada. Já ficou preocupado.
congelamos essa imagem e a pergunta que eu faço para vocês, para os convidados, né, na realidade, esse hotel, ele existe ou não existe? Existe. Hã? Existe. Existe? No pensamento do Dutra. O que mais? Existe ou não? Não, né? Ah. Os dois acertaram. Ele não existe no mundo material ainda. Não levantou o edifício, o hotel. Mas ele existe na mente do arquiteto que concebeu esse hotel. Na minha mente ele já existe o hotel. Tem 8 andares, tem 2 piscinas, tem isso, aquilo, tal, prontinho. Posso rapidamente depois, né, desenhar para o outro. Depois a construtora vai comprar os materiais e vai construir. O que antes estava plasmado na minha mente, em qualidade de uma imagem mental, de um pensamento. Então isso quem faz? Nos leva à seguinte dedução, que tudo que existe aqui, nesse plano material, primeiro passou por um outro mundo, que é o mundo mental, o mundo das causas. O mundo das causas está no plano mental. E depois se materializa ou não. Eu posso não materializar esse hotel. Então ele vai ficar só na minha imagem mental, vai ficar na minha mente só. Ou posso materializá-lo. Mas garantidamente tudo que está materializado primeiro passou pela mente de alguém. Eu não sei quem fez esse microfone, mas sem dúvida alguma estava primeiro na mente do design desse tipo de produto, dessa indústria. Ok. Faz sentido? Faz, né? Tem lógica, né? Nesse mundo físico que a gente vive aqui, esses dois conceitos da realidade do mundo mental e dos pensamentos foi o que me fez ingressar no estudo dessa ciência. Assim como existem os seres físicos que habitam esse mundo, existe no mundo mental, se lá é o mundo das causas e aqui é o mundo dos efeitos, nesse mundo mental também tem seres que habitam, correto? Faz sentido. E a logosofia denomina esses seres com o nome de pensamento. Então, o que é um pensamento para a ciência logosófica? Pensamentos são entidades, uma entidade psicológica que pode atuar dependente ou independentemente da vontade e da inteligência do ser humano. Vou repetir. Os pensamentos são entidades psicológicas, são seres mentais, seres de uma outra natureza, que podem atuar na nossa mente, dependentes ou independentes da nossa vontade e da nossa inteligência. Isso é verdade? Só mais um detalhezinho. Esses mesmos pensamentos são os agentes causais do comportamento humano. Aí agora a gente conecta com a imagem do plano mental e do plano material, né? Tudo que eu faço é um efeito da ação de um pensamento específico que está na cadeira da presidência da minha mente naquele instante. Ou seja, eu vou agir de acordo com o pensamento que ocupou a cadeira do presidente, da presidência. Então, quer dizer que se eu começo a conhecer essa realidade dos pensamentos e começo a fazer um trabalho de cultivar os pensamentos construtivos, positivos e gradualmente vou neutralizando a ação dos pensamentos negativos, a minha conduta vai se modificar. Então o trabalho todo é ir na causa. Essa ciência apresenta um caminho para a gente chegar às causas de uma forma extraordinária.
Porque, ó, se você vai na causa, você muda o efeito, você não trabalha mais em cima dos efeitos, aí você vai ficar enxugando gelo. Você não modificou a causa. Dá para perceber a transcendência disso? Isso a gente pode mudar o nosso destino. Foi quando eu percebi isso. Cara, se isso for uma verdade, isso pode mudar a minha vida. E se pode mudar a minha vida, pode mudar o meu destino, o meu futuro. Aí vem a coisa mais legal ainda. Cara, se isso pode mudar o meu futuro, o meu destino, pode mudar o destino da humanidade, o futuro da humanidade, para um mundo melhor, para uma humanidade mais fraterna, mais pacífica, mais amorosa verdadeiramente. Aí eu comecei a perceber a transcendência do valor desse conhecimento, aquela riqueza que a gente estava falando, né? Olha a riqueza aí, ó. Olha um conhecimento dessa magnitude. Agora, os pensamentos, vou voltar na imagem, ele pode atuar dependente ou independente da minha vontade. Vamos ver se isso é verdade. Não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes, talvez não tenha acontecido com você, mas vou falar assim mesmo. Estou conversando com a pessoa, de repente começa a falar uma coisa e sai uma coisa que eu não queria falar, normalmente com as pessoas mais próximas, né? Aí sai uma coisa assim que eu estou ferindo aquela pessoa do nada, às vezes, né? Começa a falar uma coisa. Já aconteceu com alguém que, se eu pudesse parar a cena e resgatar as palavras, eu pararia e faria isso. Mas não dá, já foi. Alguém já viveu isso? Essa mesma experiência? Já, né? Então, ótimo. Então, somos seres humanos mais ou menos parecidos. Vivemos as mesmas experiências normalmente. Mas isso prova o quê? Eu não queria falar aquilo para a pessoa. Mas um pensamento de impulsividade me impulsionou a falar. E eu não tive, né? Minha razão não conseguiu frear ali aquele pensamento. Agora já foi. Vou ter que consertar de alguma forma, vou ter que, né? Me desculpar, falar, enfim, as coisas naturais da vida. Isso mostra que muitas vezes a gente não tem o controle dos pensamentos que estão habitando a nossa mente. Mas existem coisas muito legais também, as virtudes. Nossa, quantos pensamentos nessa última pandemia aí que teve, como se tivesse também a cada 10 anos, foi de século em século. Na pandemia que a gente vivenciou, quantas coisas que a gente comprovou da coisa mais nobre do ser humano, quanta generosidade. Bom, eu sei que na mente não, mas também teve, tem a parte negativa sempre, vão ter os dois polos. Mas quantas virtudes a gente observou nos nossos semelhantes? Quantos morreram, principalmente na área médica, e tudo para oferecer a possibilidade de vida para um semelhante, que a pessoa nem conhecia, o médico nem conhecia. Né? Vamos lá, avançar um pouquinho. O universo é regido por leis. Não estou falando das leis físicas, não, estou falando do universo. Então, a filosofia vem ensinar a gente a aprender como essas leis atuam. Então, tem a lei de evolução, tem a lei de herança, que a gente falou um pouquinho, a lei de adaptação, a lei do tempo e uma série de outras leis que a gente vai aprendendo a conhecer. E assim como nas leis do trânsito, se a gente conhece as leis, dificilmente a gente vai ser multado, né? Se a gente anda certinho, de vez em quando faz alguma coisinha extra, aí tem uma multazinha lá, você tem que... Mas na vida é a mesma coisa. Faz parte também errar, para que a gente se aperfeiçoe, para que a gente perceba o valor que tem o conhecimento. Então, o homem, a concepção agora do homem com duas naturezas. Essa física, material, que todos nós conhecemos, e a
natureza espiritual. Mas como é que é? O que é essa natureza espiritual? De que está composto o ser humano? Porque hoje se fala muito dessa parte espiritual, né? E normalmente se atribui muita coisa que não tem muita relação com o espiritual. Mas você fala a palavra espiritual, você está bem na fita com os amigos, com tudo. Não, isso é mais espiritual. Às vezes não tem nenhuma relação com a verdadeira vida espiritual. Mas o que é então essa parte espiritual? A gente vai tocar. Eu trabalho com comércio, vou tocar daqui a pouquinho, né? Então, não estou vendendo, não estou prometendo, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa parte espiritual. O que ela está composta, que está relacionada diretamente com esse conhecimento de si mesmo. Não sei se vocês percebem, mas existe uma doença hoje na humanidade que é muito acentuada. O autor, o pensador, o criador da logosofia, ele identificou isso já há quase um século atrás, que a humanidade padecia de uma grande doença, e essa doença é a doença do vazio. Ou seja, por mais que o ser humano tente preencher a sua vida, o seu tempo com coisas, né, com fatos, com estudos, com correntes, com conquistas materiais, com viagens, com prazeres, por mais que ele faça isso tudo, ainda permanece um vazio dentro dele. Não sei se vocês experimentam também isso. Parece que tem alguma lacuna, parece que falta alguma coisa. E essa ciência vem exatamente preencher essa lacuna com um alimento específico para a nossa natureza superior, para a nossa natureza espiritual, para essa essência que anima o nosso ser e que veio justamente na Terra para poder assimilar esses conhecimentos e cultivar essas virtudes mais nobres que o ser humano possui. Esse aspecto desse vazio está muito ligado a uma tríplice pergunta: da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui nesse planeta? Não é isso? Alguém já se perguntou isso alguma vez na vida? Seja na adolescência, seja na juventude, mas um pouco mais. Parece que a gente faz essa pergunta em várias palestras. Assim, alguém nunca se perguntou, nunca passou pela mente ao longo da vida? Só uma pessoa, me lembro, uma pessoa só, era um jovem adolescente, né? E obviamente reativo, tá? Tudo que a gente já fez de palestra aí, falou, não, foi em Jaraguá do Sul. Falei, você não? Poxa, que legal também, tá bom, então. Tá feita a pergunta aí, da onde então? Tá bom. Aí eu perguntei assim, mas tirando as exceções naturalmente que podem acontecer, mas de onde veio essas perguntas? De onde vieram essas perguntas? Não foi o professor que fez no colégio, não foi os pais, não foram os educadores, os amigos, veio lá de dentro. Mas de quem? Lá de dentro de quem? Quem é esse ser que aguça a nossa alma para ir em busca do conhecimento? Esse é o ser espiritual. Essa é a natureza. E para a logosofia, essa partícula divina, o espírito, é uma partícula, uma chispa divina que alenta a nossa vida e que está evoluindo ao longo da existência individual de cada um. Então vamos entrar agora cheio nessa vida espiritual, conhecimento de si mesmo. O ser humano foi dotado, a gente falou ainda há pouco lá do tesouro, do grande tesouro que a gente herdou e não sabe. Então a gente vive com um salário mínimo brasileiro e tem dentro da nossa conta no banco $1 trilhão. E a gente vive com um salário mínimo. Como assim?
Esse tesouro foi dado para todos os seres humanos. O que consiste esse tesouro? Vou falar rapidamente alguns aspectos só, porque depois esse é motivo naturalmente de um estudo mais detido, naturalmente, né? Então o ser humano possui um mecanismo, além do corpo físico, tem um mecanismo psicoespiritual. Ou seja, tem a parte física, a parte psicológica e a parte espiritual. E esse mecanismo psicológico, ele está constituído, esse mecanismo psicoespiritual está constituído por alguns sistemas. Por exemplo, o sistema mental. O ser humano foi dotado de um sistema mental. Na concepção logosófica, esse sistema compreende duas mentes, a mente inferior e uma mente superior. A mente inferior para a gente resolver os problemas do plano material. E para resolver, para aprender, para conseguir assimilar outros conhecimentos, existe em potencial uma outra mente destinada à natureza espiritual, que o ser humano pode despertá-la mediante um conhecimento específico, né? Esses conhecimentos transcendentes. Tem uma inteligência com uma série de capacidades, a faculdade de pensar, capacidade de entender, de imaginar, de refletir, né? De analisar. Tem uma série, um conjunto imenso de capacidades que o ser humano foi dotado. Tem um outro sistema que esses dois sistemas são, eles podem atuar conjunta e harmonicamente. Sistema sensível, ou seja, tem as faculdades sensíveis, faculdade de agradecer, faculdade de sentir, tem uma capacidade, o ser humano tem capacidade de compadecer, de querer. Olha quantas capacidades o ser humano foi dotado, mas a gente não sabe. Então a gente não exerce as funções dessas capacidades que a gente tem, dessas faculdades. E no sistema mental, né, na mente existe uma localização, uma área que corresponde aos pensamentos. Então os pensamentos habitam esse plano mental. E no sistema sensível, os sentimentos são os agentes virtuais da sensibilidade, do sentir, do coração. Se a gente consegue harmonizar esses dois sistemas, trabalhando conjuntamente, a gente pode realmente nos elevarmos para outros planos vibratórios e experimentar realidades bem interessantes. Tem um sistema instintivo, ou seja, um conjunto de energia, um conjunto de forças que a gente também pode gradualmente ir encaminhando para aspectos mais profundos, mais superiores, mais espirituais. É um trabalho, é todo um a fazer, não é de um dia para o outro que a gente realiza isso tudo. O ser humano foi dotado de uma vontade, ou seja, um centro energético que é capaz de produzir energia para o ser realizar as coisas nesse plano. Tem uma consciência. É outro tema também que é um conceito bem diferente do que hoje a ciência tem. Então, uma consciência. Deu ao tesouro, como vai se ramificando esse tesouro, como é abrangente. Isso dá a oportunidade para o ser humano realizar obras de bem, tanto para si mesmo quanto para os seus semelhantes. Ou seja, conhecendo esse microcosmos, esse conhecimento de si mesmo, à medida que o ser humano vai conhecendo parte a parte desses mecanismos e vai desenvolvendo e aperfeiçoando, ele vai se aproximando naturalmente dessa sua natureza superior. Não sei se vocês explicaram, tem às vezes a gente tem uma sensação que parece que tem dois seres que estão em pugna dentro de mim, não sei, acontece isso? Acontece, né? Mas o que são isso aqui? Ora a gente faz uma coisa, depois faz uma coisa contrária, fala, peraí, quem sou eu? O que é isso? Será que eu sou isso ou sou aquilo? Ou eu sou os dois, mas eu quero isso aqui, às vezes eu não consigo. Isso tudo a gente vai aprendendo a identificar as causas aqui nessa ciência. E isso vai configurando o quê?
uma vida interna, uma vida imaterial. Repare que a gente falou de uma série de coisas aqui que normalmente a gente não aprende. Não é ministrado nem nos bancos escolares, nem nas faculdades, nem no mundo acadêmico como um todo. Não se ensina, porque não se sabe. A ciência tem uma limitação. A ciência corrente atualmente ainda tem essa limitação. Tem valores extraordinários, né, que possibilita todo esse nosso bem-estar hoje. Mas essa parte transcendente que leva o ser humano a esse conhecimento, lá do tempo de Delfos, lá conhece 7 mil, a ciência não oferece esse conhecimento ainda. Não é ensinado ainda para as crianças, nem no ensino médio, nem no curso superior. É como se o ser humano, ao ser concebido por uma inteligência superior, chama de Deus, pode chamar do que quiser, mas tem uma inteligência que criou o ser humano, né? o universo. Esse ser, ao ser criado como tudo, a gente falou lá, antes do ser humano estar aqui no plano material, ele foi concebido aonde? Na mente, né? A gente não falou que tudo parte da mente, do plano mental? Mas na mente de quem? Alguém aqui sabia? Foi na mente de alguém daqui, não? Que criou o gênero humano? Pô, na mente desse ser superior, dessa inteligência divina, com essa inteligência divina. Então, na mente do Criador, tudo parte da mente. E o universo é materializado, a criação é manifestada no plano material a partir da mente do Criador. E o homem não seria diferente. O homem é uma das criações. Então, existe um arquétipo para o ser humano, um modelo que normalmente assim, a gente pode identificar como se fossem os mestres, né? Os mestres de sabedoria, eles trazem esse modelo, eles vivificam esse modelo arquetípico. Ou seja, eles já realizaram todo o potencial que o Criador dotou aquela célula mental. Só que os mestres, por terem realizado já, o mestre, quando ele faz isso, ele dá um exemplo na própria vida. Isso é uma das coisas que me fixou aqui na ciência logosófica. Porque eu comecei a buscar, mesmo, a gente está acostumado a tanta enganação pelo mundo, né? Mas tinha uma vida normal, ser humano normal, igualzinho a gente, com as suas limitações, físicas até, ou seja, não tem nada que foi, ele veio assim, 100% perfeito em todas as áreas, fisicamente, não. Teve sua vida, casou, teve filho, trabalhou e trouxe dentro da herança dele todo esse cabedal de conhecimento. E que veio ensinar para os seres humanos a realizarem o mesmo que ele realizou. O aperfeiçoamento, a imagem, né, arquetípica do ser humano o mais perfeito possível. Mas isso não é o todo da ciência logosófica que ensina. Essa é uma parte. Tem outra parte que para mim é mais... tudo tem a sua beleza. Essa que também me estimula bastante, que é de servir ao semelhante. Ou seja, então o ser humano foi criado com duas grandes finalidades. A primeira, de ele evoluir em direção à perfeição, ou seja, conhecendo a si mesmo, conhecendo todo esse potencial. E ao mesmo tempo que ele vai se aperfeiçoando, ele vai oferecendo os seus serviços nesse sentido ao seu semelhante. Ele vai ajudando os seres humanos também a despertarem essa consciência para essa realidade tão real quanto essa que a gente vive aqui no mundo físico. Então é uma coisa bem legal. Eu costumo perguntar assim, se alguém souber
de algum objetivo para o ser humano mais legal do que esses dois aí que eu falei, de verdade, quando acabar, parece, agora não, porque pode ser que atrapalhe um pouco, mas depois da palestra, vem falar comigo de verdade, fala assim, cara, eu conheço aqui uma coisa, e se, como esse mestre me ensinou, não acreditar em nada, e estar com a mente aberta para rever, né, para estar avaliando tudo, se alguém oferecer algo mais legal, não tenho dúvida nenhuma que eu vou. Até agora eu tenho mais de 4 décadas, não conheci nada, mas estou aberto para ver se tiver algum objetivo, mas tá legal, vou fazer. Agora eu tenho que aprovar também, vou acreditar, vou ver se realmente é mesmo ou não. Com isso a gente vai começando com esse conhecimento, a gente vai começando a construir o quê? Um novo ser. Um ser humano melhor do que eu mesmo fui ontem, anteontem, e amanhã eu quero ser melhor do que eu sou hoje. E assim sucessivamente. Então o ser humano ele pode edificar um novo ser dentro de si mesmo. Então ele pode, como se tivesse assim, fazer um renascimento interno, um renascimento espiritual. É isso que eu estou vindo ensinar. Fazer com que ressurja o ser, ressurja essa natureza divina, para que ela possa gradualmente ir regendo a nossa vida. Para a gente finalizando, essa imagem, é como se a gente fosse fazendo assim, ao longo das sucessivas etapas de vida, a gente vai ter que ir realizando essa obra de arte. Literalmente é uma obra de arte. É uma escultura desse arquétipo. E a gente percebe, né, que não dá para fazer em 1 ano, em 2 anos, em 20 anos, né? Ao longo da existência das sucessivas etapas de vida, a gente vai vendo e vai realizando um pouquinho mais dessa obra, vai edificando essa obra, vai polindo, vai retificando o que tem de errado, o que tem, aí vai construindo essa perfeição que a gente almeja. E será que essa felicidade, essa riqueza, justamente não estaria aí? Ou ela tem o tempo? É claro que aqueles seres que detêm esses conhecimentos vivem de uma outra forma, né? Estão sempre, normalmente, né, com outra vibração, internamente desfrutam de uma realidade que normalmente quem ignora essa realidade não desfruta, não tem consciência para desfrutar desse bem, de viver dentro desse próprio mundo. E com isso ele vai transformando o seu mundo em um mundo próprio, em um mundo onde a gente busca, né, o paraíso. Onde é que está o paraíso? Está fora ou está dentro? Está dentro. Então a gente pode construir esse paraíso dentro de nós mesmos, num ambiente de pensamentos mais elevados, de virtudes, de sentimentos reais, sentimentos mais nobres, que vão justamente nos trazendo esses momentos felizes. E quando a gente vai unindo esses momentos felizes, a gente vai encontrando um colar chamado felicidade. Queria agradecer uma vez mais a presença de todos e agora vou passar a palavra para Márcia. Meus queridos, eu sou a Márcia, sou estudante daqui de Niterói também e eu sou colaboradora voluntária do setor que divulga essas atividades. E aí cabe a mim falar, agradecer o Marco, mas eu vou agradecer mais ou menos, porque ele está levando muito nessa bagagem dele hoje. Porque, que nem ele falou, a gente faz em si
e passa adiante. Então eu tenho certeza, Marco, muito obrigada por educação, porém eu tenho certeza que a sua bagagem, seu tesouro aumentou muito hoje. Foi muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vim aqui falar o seguinte, vocês assinaram, quem não assinou pode assinar um livrinho, deixando o contato se quiser. A gente vai informar da próxima, que eu já adianto que presencial aqui, dia 26 de setembro, porém eu posso enviar, vai ter alguma coisa remoto que vocês podem fazer, que eu recebi hoje, não é de Niterói, mas pode se inscrever e assistir de casa. E a partir de 1º de setembro, remoto também, é o curso de Logosofia, na sua 11ª edição, aplicado à área da saúde. Então, professor de educação física, veterinário, fisioterapeuta, médico, dentista, enfim. A gente informa também, se vocês não tiverem interesse, por favor, me tirem da lista, porque a gente costuma usar esse contato para isso. Cada um aqui se assinou, recebeu uma pastinha. Nessa pastinha tem um bloquinho de anotação, um nosso, um marcador de página, uma revista e uma ficha. Por quê? Porque, como foi dito muito bem pelo Marco, todos os livros podem ser baixados gratuitamente no site logosofia.org.br. Ninguém precisa vir aqui para acessar a Logosofia, é para todo mundo, é de utilidade pública. O que ele vem fazer aqui é função nossa, informar que existe uma ciência que faz isso que o Marco trouxe. Só que a gente oferece nessa pastinha uma ficha. É uma ficha que vocês podem preencher, se for do gosto de vocês, de fazer um curso individual de 3 dias, às vezes 3 ou 4, que vai informar um pouquinho mais sobre logosofia, sobre o autor, sobre o que é o mundo, gratuito, tá? Então isso aqui é aberto para todo mundo, o site também, o Instagram também. E agora a gente, mais uma informação, o Centro de Estudos de Niterói tem alguns livros hoje, para quem tiver interesse, aborda um pouquinho do que o Marco trouxe, com a Tereza, Júnia e Lúcia, que são colaboradores do setor de livros. Então a gente, se tiverem interesse, pode dar uma olhadinha e ganhar o livro, tá? Estamos na varanda, segurando o Marco aqui mais um pouquinho, para tomar um café, um lanchinho, um refrigerante, enfim, uma bebida para sugar um bocadinho mais deles, e qualquer um de nós que esteja com crachá está apto a conversar sobre algum aspecto que vocês queiram trazer. Estaremos ali, são 7h10, até umas 8h10 a gente pode ficar ali trocando uma ideia. Muito obrigada a todos. A Jandira quer falar? É só para pedir para você esclarecer que o curso não dura os 3 dias, o dia inteiro, que pessoal. Eu falei 1 hora, né? São 3 ou 4 dias, individual, com duração de 1 hora. Aqui, presencial aqui na Intercasa. Cada dia uma semana diferente, né? Uma semana, né? Tá bom? Muito obrigada a todos, é um prazer. Já ficam convidados desde já para voltar aqui dia 26 de setembro. Tá bom? Obrigada. Quem vacinou, aqui, foto, Já estou